está no ar mais um Conexão Legislativa. E vamos falar sobre saúde mental? Em 2022, o mundo precisará reconhecer os impactos que a pandemia deixou. Houve um aumento de 28% nos casos de depressão, principalmente em atuantes na área da saúde que estavam à frente no combate ao vírus, conforme a pesquisa publicada pelo jornal médico The Lancet. Além desses profissionais, a sociedade, de maneira geral, percebeu os impactos na saúde mental. A psicóloga Ana Colette vai conversar conosco sobre o tema. Doutora, seja bem-vinda ao Conexão Legislativa de hoje. Obrigada, Carolina. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente falando sobre um tema tão importante que vem acometendo aí a nossa sociedade. E a gente precisa muito conversar sobre isso para que mais e mais pessoas tomem consciência da importância de se cultivar aí uma saúde mental, de ter práticas de autocuidado, principalmente num momento tão estressor como esse que estamos passando. E exatamente falando desse cenário, né, que é a pandemia de Covid-19, eu peço para a senhora contar um pouco aí como está no momento, né, depois de 2 anos de pandemia. Não sei se no começo foi mais difícil, né, para a saúde mental da população, mas qual que é o cenário, o panorama que a senhora visualiza hoje sobre a saúde mental após esses 2 anos de pandemia? Olha, Carolina, existem 2 cenários que a gente pode discorrer aqui. O primeiro é que após 2 anos de pandemia, né, a gente teve uma evolução até mesmo no diálogo sobre a saúde mental. Hoje em dia as pessoas têm uma liberdade maior para fazer queixas, para falar sobre a sua ansiedade, sobre os fatores depressivos, devido a todo aí, né, essa produção aí do próprio Janeiro Branco, que traz esse momento possível sobre esse diálogo e promove essa reflexão. Porém, aí, Carolina, a gente sabe que 2 anos de pandemia acabaram afetando e muito a saúde mental de todos nós, né? Então, a gente, infelizmente, tem índices aí muito altos, expressivos, na consecução de transtornos mentais relacionados à ansiedade, depressão. Então, a gente teve um aumento aí, infelizmente, desses transtornos, o que acarretou em muitos prejuízos. Muitas pessoas, né, estão tendo dificuldades de estruturar a sua vida e de serem funcionais. Então, é preciso que a gente converse muito sobre isso para algumas pessoas que ainda não identificaram que estão sob efeito de transtorno mental, de algum tipo de transtorno mental, que elas possam procurar ajuda e procurar um tratamento, porque quanto antes esse tratamento for iniciado, mais chances aí de que essa pessoa possa retornar para a vida social, para as questões dela, sem tantos prejuízos. E quando a gente fala exatamente sobre a pandemia da Covid-19, né, é um cenário muito grande. Tem a questão de lidar com luto, né, com a perda de um ente querido, ou até mesmo ter esse medo, né, desenvolver esse medo. Quais os outros fatores que a pandemia aflorou agora nesse período e que podem realmente, aí, no caso, destrinchar para uma doença mental, seja depressão, seja ansiedade? Então, a pandemia, ela trouxe aí muitos fatores estressores, né? Um deles, por exemplo, que a gente tem estudado muito e hoje em dia a gente tem chamado da neurose da excelência. O que é isso? Devido ao medo, né, que as pessoas obtiveram aí pela crise econômica, muitas pessoas desenvolveram esse medo de vir a perder o seu trabalho. Então, elas começaram a tentar desenvolver uma alta performance e isso teve um custo muito grande para a saúde mental e física delas, né? A gente chama isso de neurose de excelência, ou seja, as pessoas procuram cada vez mais mostrar aí no seu trabalho uma capacidade de desenvolvimento que vai além das suas forças físicas e mentais, ou seja, as pessoas acumularam horas de trabalho, né, excessivas, o que gerou aí uma ansiedade muito grande e que promoveu até uma perda de sentido. A própria desconstrução dos momentos de lazer, né, Carolina, as pessoas ficaram restritas durante muito tempo, estão restritas ainda hoje. Isso levou aí a um acúmulo de pressão muito grande. Outro fator que a gente precisa conversar muito é sobre o uso excessivo de substâncias químicas, como aumentou, né? Então, também outra questão, o sono, né? As pessoas começaram a ter uma rotina muito desequilibrada, acordavam um pouco mais tarde, deixaram de praticar atividades físicas, consumiram aí muitos alimentos prejudiciais. Então, são diversos fatores que foram
foram contribuindo para que essa saúde mental acabasse não sendo cultivada, né? E hábitos muito irregulares promovem aí cada vez mais essa ansiedade e essa depressão. E, doutora, exatamente, né? A ansiedade e a depressão são os mais conhecidos transtornos mentais, né? O que a gente costuma sempre trazer à tona nessas campanhas de conscientização, por exemplo. Mas a senhora disse um dado importante, que é a questão do esgotamento no trabalho, né? Fazer essa dedicação, também não ter essas horas destinadas para o lazer, o que gera o burnout, que é uma doença agora que vem sendo falada, né? Que pode ser até considerada agora uma doença trabalhista. Queria que a senhora contasse um pouquinho sobre essa síndrome. E, Carolina, a gente precisa ampliar aí a questão do burnout, né? Por quê? Porque ela vai além desse trabalho, né? Então, a gente já tem a gente hoje em dia já fala em adolescentes que estão desenvolvendo, porque ela fala muito de uma pressão e desse esgotamento, e quando eu tenho muita expectativa em cumprir um determinado papel, e eu acabo tendo um esgotamento, porque isso vai além das forças físicas aí e mentais disponíveis para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Então, a gente já vê muitas adolescentes, muitas pessoas que não têm um trabalho fixo, né, fora assim da sua casa, pessoas que desenvolvem o trabalho de cuidadores ou até mesmo de manutenção aí da própria casa. Essas pessoas também estão com burnout, porque estão com um acúmulo de funções muito grande e que internamente elas desejam muito ter essa excelência independente do que se faz aí. Então, o que acontece? A gente precisa criar medidas protetivas, né, na nossa própria psique, para que a gente possa fazer um enfrentamento melhor. O que seriam essas medidas protetivas? A gente ter um espaço em que a gente possa conversar, né, que esse espaço possa ser terapêutico, para a gente entender todos esses sentimentos que estão dentro de nós e para que a gente possa trabalhá-los e aprender a fazer aí um manejo dessas emoções, dos comportamentos, das sensações, de maneira mais saudável. E quando a gente pensa também na questão da pandemia, né, um cenário propício para o desenvolvimento, né, desses transtornos, como a doutora bem explicou. Mas, doutora, não pode haver uma confusão aí, a própria pessoa não conseguir se identificar ou prestar atenção nos sintomas da questão da ansiedade, da depressão, até do esgotamento, justamente porque deve pensar, poxa, eu estou numa pandemia, né, então normal eu me sentir assim. Como fazer essa diferenciação, um sinal de alerta que se deve procurar, então, um especialista? Sim, muito bem aí colocado por você, Carolina, e a gente precisa prestar atenção, principalmente porque nós não fomos educados, né, a entender as nossas emoções e os nossos sentimentos. E, infelizmente, a nossa cultura acaba propiciando aí que a gente tenha uma personalidade forte, né, o próprio quando a gente se pergunta, tá tudo bem, fica num nível muito superficial, a gente sempre responde, sim, tá tudo ótimo, tudo caminhando, e às vezes a gente não faz esse movimento reflexivo, nem quando estamos sozinhos, né? Então é muito importante que a gente comece a estimular essas questões dentro de nós e a se perguntar cada vez mais como estão as minhas emoções, como estão os meus comportamentos, né? O fato de vivermos uma pandemia, infelizmente, acabou naturalizando alguns comportamentos, né, que levam a uma violência nas relações. Então, as pessoas passaram a gritar mais, as pessoas passaram a dizer, eu estou estressado, como se fosse uma coisa natural, normal, e que não pudesse ter um tratamento. Então, a gente precisa começar a se questionar. Se já houve, por exemplo, e aí você deve estar, né, me perguntando, mas como é que a gente faz isso? É importante a gente começar a verificar os nossos atos e comportamentos. E se houve um prejuízo na nossa vida funcional. Então, por exemplo, eu antes conseguia trabalhar 4 horas e fazer o meu trabalho de maneira satisfatória, me sentia bem. Agora, o fato de marcarem uma reunião, marcarem alguma coisa, eu já começo a sentir muita ansiedade. Quando eu estou ali de frente com o meu chefe, eu já começo a apresentar uma desmotivação, eu não consigo mais dormir, eu já fico pensando nas consequências de como é que vai ser. Então, essa desmotivação, essa interferência nos hábitos rotineiros já são parte de sinais e sintomas que a gente deve começar a ficar atento. Então, todo dia se perguntar, eu estou apresentando algum prejuízo?
preciso, essa ansiedade, ela já está pertinente todos os dias na minha vida, ela já acontece de maneira rotineira. A gente precisa identificar isso e também, às vezes, prestar atenção no que as pessoas ao nosso redor estão apontando para nós, né? Porque as pessoas, elas tendo esse distanciamento emocional, elas conseguem, de alguma maneira, perceber coisas que talvez a gente não perceba. Então, comece a ouvir o que as pessoas ao seu redor estão te dizendo. Às vezes, o seu marido, a sua esposa, algum amigo seu já vem te dizendo, olha, você não acha que você está trabalhando muito, você não acha que você está passando um pouco dos limites, você está gritando muito, está muito explosivo. Esses já são alguns indicativos que a gente deve começar a se questionar e, na maioria das vezes, a gente vai precisar aí pedir ajuda para um profissional para que a gente possa retornar à nossa qualidade de vida. E doutora, para nós adultos já é difícil essa identificação das emoções, né? Como a senhora bem disse, a gente não foi ensinado a isso. E quanto às crianças, né? Elas também passaram aí a apresentar mais sintomas na questão da ansiedade, por exemplo, agora durante essa pandemia? Sim, sim, Carolina. E as crianças, o que que acontece com elas? Elas não têm aí essa maturidade neurológica para se compreender, para entender o que está acontecendo com elas, né? Dependendo da idade, então elas não conseguem ainda nem nomear o que elas sentem. Então é muito importante que os adultos, os cuidadores que estão ali responsáveis, né, por essa criança, também possam perceber as emoções dessa criança como tal, os hábitos, a própria motivação. Antes essa criança gostava de brincar, ela ficava com os próprios brinquedinhos dela ali durante 2 horas, muito concentrada, e agora ela não consegue esse tipo de concentração, ela fica ali 1 segundo, já sai, tá mais chorosa, porque as crianças foram muito afetadas, né? Infelizmente, sempre que eu falo isso, eu até me emociono, porque é muito difícil a gente falar o quanto as crianças foram afetadas e até mesmo a gente mensurar isso ao longo da vida delas, né? Porque elas estiveram aí no momento em que elas mais precisam participar, estar ativas nessa socialização, porque elas, justamente por elas não se conhecerem ainda, elas começam a identificar essas emoções e os próprios comportamentos delas nas brincadeiras com os outros. Então, se foi tirado muito dessa possibilidade desse aprendizado emocional. Então, quem tiver responsável por essas crianças, comecem a observar com muito carinho, com muita proteção, né? Isso é olhar para essas crianças no âmbito emocional, é protegê-las de um futuro aí, desenvolvimento de alguns transtornos. Então, comecem a perceber se elas tiveram modificações, como é que está o humor delas, como é que elas estão se relacionando, principalmente algumas crianças aí, durante algum período, tiveram essa volta, né, às aulas presenciais no final do ano passado. Perceba como é que elas lidaram com isso, foi muito difícil, esteja em contato muito próximo com essas crianças para investigar como andam as emoções delas. E doutora, exatamente sobre essa questão das crianças, né? Foram mudanças muito abruptas na rotina. E agora também retomar esse contato de forma repentina, né, com os coleguinhas, né? Após a questão também agora, o início da vacinação dessa faixa etária. Mas, doutora, qual que é a importância também dos professores estarem atentos a esses alunos na volta às aulas, né? Justamente porque ainda pode se apresentar uma ansiedade, esse medo desse contato, né? A gente desaprendeu, nós como adultos, mas as próprias crianças desaprenderam um pouco a ser um ser social. Sim, sim, muitas delas irão manifestar aí o que a gente chama da ansiedade de separação, porque algumas já estudavam e acabaram retornando para casa e outras, no período que seria o início da vida escolar, por exemplo, esse período foi muito estendido, elas ficaram muito com os cuidadores. Então agora elas podem ter criado aí fantasias, né, diversas, que a gente não tem nem controle sobre essas fantasias, de que é muito difícil se conectar com o outro, de que é perigoso, de que é preciso ter um distanciamento. Então, assim, a ideia dos professores poderem fazer essa parceria junto com a família é o que vai prevenir e é o que vai poder ajudar essas crianças nessa transformação de qualquer situação emocional desgastante ou prejudicial. Então, os professores precisam estar muito atentos a como que essa criança está manifestando essa interação social, né? Se está muito
muito difícil para ela, se ela tem se recolhido muito, se ela está muito agressiva, irritada, né? Se de repente ela realmente está com uma disponibilidade mínima desse contato. E aí, percebendo qualquer alteração, né, é sempre importante que se chame a família, que se possa fazer aí um diálogo, né, uma maneira de promover essa educação das emoções, né, e sempre conversando com a família, que não é no intuito de julgar o que a família fez ou o que a família deixou de fazer, mas sim de propiciar um espaço acolhedor, um cuidado para essa criança. Isso é muito importante. E na dúvida, eu sempre oriento, exceda o cuidado, exceda o amor, porque é mais fácil a gente corrigir lá na frente esse excesso do que a falta. A falta é sempre um buraco mais difícil de ser ressignificado. E doutora, também não só a questão dos pais, né, a responsabilidade dos pais, dos professores, mas quando a gente fala da saúde mental das crianças, é uma responsabilidade aí compartilhada. No caso aqui do Legislativo Paulista, há uma lei que foi aprovada no ano passado que institui a política de cuidados e suporte à saúde mental das crianças e adolescentes nas escolas estaduais aqui de São Paulo. Também há na Assembleia Legislativa um projeto que oficializa a questão do Janeiro Branco, né, que é o mês de conscientização da saúde mental. Então, eu queria que a senhora falasse desse papel do Legislativo, né, a importância das políticas públicas em prol da saúde mental, não só das crianças e adolescentes, mas também da população como um todo. Não, uma importância máxima, né, Carolina? Porque é através das políticas públicas que a gente vai conseguir estruturar qualquer mudança e até mesmo construir a ideia da necessidade da saúde mental, de ter práticas aí positivas, porque senão a pessoa não tendo esse apoio, não tendo a quem recorrer, ela não tem como fazer um tratamento, né? Então, cada vez mais a gente precisa desse olhar aí do poder legislativo, executivo, para que se promovam essas práticas, para que a gente possa conversar cada vez mais, né? E que a gente possa promover também atitudes concretas favorecendo as pessoas, para que elas possam ter um espaço em que elas possam realmente ter esse acolhimento da sua saúde mental. Então, são práticas importantíssimas e que é através delas que a gente vai conseguir construir uma sociedade mais saudável lá na frente. E a saúde mental realmente é um assunto muito amplo, né? Não se resume apenas à questão da depressão, da ansiedade. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco dos vícios, né? As pesquisas disseram que houve um aumento aí tanto no consumo das bebidas alcoólicas, também comida, né? Os distúrbios alimentares têm a ver com a questão da saúde mental e até mesmo o consumo, né, dos eletrônicos, ficar ali muito tempo em frente às telas. Isso também é considerado, então, um impacto na saúde mental, esse aumento no consumo desses objetos, desses equipamentos e também na questão da bebida alcoólica e dos alimentos? Sim, Carolina, um impacto negativo, né, que a gente pode considerar na saúde mental, sim. Por quê? Porque o que acontece? Que nós somos aí esses seres afetivos emocionais. Então, é claro que se a gente estiver bem emocionalmente, a gente vai construir práticas mais saudáveis e que vão nos propiciar ter uma interação conosco e com a sociedade de maneira mais positiva. Agora, o que aconteceu foi que os fatores estressores, eles aumentaram muito e as pessoas tiveram muitas dificuldades de lidar com isso. Até mesmo, Carolina, porque a maioria das pessoas não tem esse apoio, esse suporte emocional para poder conversar sobre isso e descobrir ferramentas internas e externas para poder lidar com essa ansiedade. Então, elas recorreram aí a esses hábitos que a gente costuma chamar de hábitos que levam a uma fuga. Então, as pessoas começaram a sentir e a buscar esse prazer que elas não estavam encontrando dentro de si, emocionalmente, nessas questões aí, tanto do uso abusivo de substâncias químicas, né, quanto dos alimentos. Então, é muito importante a gente começar a perceber se a gente já está excedendo, né, porque, por exemplo, não é natural que a pessoa faça uso de uma substância química todos os dias e são frases que a gente precisa começar a identificar, porque elas fazem parte, tornam isso natural, né, como, por exemplo, não, imagina, não estou viciada, eu paro de usar a hora que eu quiser.
será que para mesmo? Então, se propõe a parar hoje e a já regularizar a sua vida, né? Porque a gente vai criando hábitos, eles vão se arraigando aí nas nossas emoções e depois eles vão se tornando quase que leis para a gente. Aí vai sendo mais difícil poder voltar aos hábitos saudáveis. Então, é muito importante que a gente preste atenção às nossas emoções, se são elas que estão nos levando a essa busca exterior. Né? E aí a gente teve um aumento muito grande, por exemplo, na obesidade, e tanto na obesidade infantil, porque as crianças ficaram restritas, não conseguiram mais se exercitar ali de maneira natural, que é o brincar, quanto mesmo na obesidade do adulto, né? Que acabou ficando mais tempo aí nas telas. Inclusive, uma coisa muito preocupante que a gente precisa dizer é que, com relação a essa dependência, seja ela de telas, né, do uso excessivo de telas, ou até mesmo uma dependência química, quando se trata de crianças e de adolescentes, é sempre mais perigoso. Por quê? Porque eles ainda não possuem essa maturidade neuronal que vai frear vai fazer uma frente a esse estímulo impulsivo de já utilizar aquela substância ou de assistir aí uma tela excessivamente. Então, com as crianças e com os adolescentes, a gente precisa ainda prestar muito mais atenção, porque eles estão mais propensos a essa dependência. E doutora, para reverter esses quadros, né, é sempre importante se buscar um especialista, seja uma psicóloga, um psiquiatra, né, dependendo aí do quadro e também da sua gravidade. E doutora, alguém que percebeu aí então esses sintomas aqui, seja assistindo o nosso programa ou antes mesmo, né? Como você tem percebido que as pessoas têm chegado no consultório, seja por vontade própria, por indicação de um amigo ainda ou de um familiar que percebeu, né, esses hábitos, né? O que você tem visto durante a pandemia das pessoas chegando aí no consultório da senhora, por exemplo? Olha, o que eu tenho visto é que elas estão chegando mesmo por ajuda de outra pessoa, seja familiar ou amigo, porque elas já estão tão naturalizadas em viver essas emoções negativas e em buscar essas fugas, que na maioria dos casos elas não conseguem perceber o quão prejudicial está sendo isso para a vida delas. Então, por isso que é muito importante todos nós fazermos essa frente aí em busca da saúde mental coletiva, né? A gente começar a perceber esse outro, sempre com muito cuidado, Carolina, com muito afeto, com muita empatia, ou seja, não no sentido de julgá-lo, mas no sentido de apoiá-lo, no sentido de promover uma escuta que seja benéfica e vai mostrando para ele a necessidade dele buscar um tratamento, né? Na maioria dos casos, as pessoas às vezes chegam mesmo acompanhada por essas pessoas, porque elas não têm essa força psíquica nesse momento para fazer esse trajeto sozinho. Então, se você perceber algum familiar, algum colega seu, procura primeiro uma ajuda especializada, até para que a pessoa possa te indicar um meio, uma fala mais propícia para que você consiga trazer efetivamente essa pessoa para o consultório, para que ela possa buscar esse resgate aí da saúde mental. Doutora, é possível evitar, no caso, o desenvolvimento, seja da depressão, da ansiedade? Como que isso pode ser feito, né? Como evitar que esses fatores externos prejudiquem, né? Ou pelo menos não impactem tanto a saúde mental? Eu costumo dizer que, ao invés da gente usar essa expressão evitar, a gente pode usar a expressão aumentar o autocuidado, né? Buscar práticas mais positivas que vão fortalecer o nosso eu, e aí, diante dessas questões que a própria vida vai colocando para a gente vai ter mais serenidade, mais recursos internos para lidar com isso. Então, alguns desses dispositivos aí para aumentar a saúde mental, né, são práticas muito simples e que devem ser cultivadas todos os dias, como um espaço em que você possa falar sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, buscar também fazer atividades físicas, pois elas estimulam aí, né, a liberação de hormônios que vão produzir aí um bem-estar, uma sensação de pertencimento, uma sensação de estar se sentindo em harmonia com a vida, né? Outras questões também que precisam serem olhadas aí
é a alimentação, se ela está balanceada, se ela está mais saudável, para que tudo isso possa agir aí, integrando e buscando essa saúde mental, Carolina. Perfeito. Doutora, acredito que a gente tenha conseguido aí abranger todos os temas em relação, não todos, né? Temos muitas doenças e patologias que causam aí impacto na nossa saúde mental e também muitos fatores. Eu vou deixar um espaço final para a senhora conversar com o nosso telespectador. Se quiser deixar também um conselho, né? É importante procurar um especialista, seja o psicólogo, como eu disse, ou psicanalista, para entender um pouco melhor sobre as nossas próprias emoções e também uma forma de prevenção, né, doutora? Sim, com certeza. O que eu acho assim, vamos utilizar agora, né? A gente está falando de Janeiro Branco, a própria escolha desse mês, né? É muito importante que a gente fale, é porque é um mês que estamos todos mais propícios aí a esse movimento terapêutico. Por quê, né? Porque quando chega janeiro, a gente começa a pensar o que eu vou fazer esse ano, como é que eu posso melhorar, quais as práticas que eu preciso colocar, né? Então, a própria escolha da saúde mental ser no janeiro é justamente por isso, porque é como se a gente estivesse começando aí uma folha em branco, né? Então é muito importante que a gente realmente possa prospectar para todos nós aí práticas positivas, pensar na nossa saúde mental, em adquirir novos hábitos, novas culturas, para que a gente possa cada vez mais estar fortalecido para os desafios que a vida moderna vem nos colocando. Então, eu desejo aí que a gente possa em janeiro agora, né, pensar mesmo como é que eu posso estimular a minha saúde mental, buscar apoio para poder construir tanto para mim quanto para minha família, porque se eu estiver fortalecido, a minha família toda estará, né? Eu serei aí um novo elo nessa corrente propiciando mais saúde mental. Então, peça ajuda a um profissional para que você possa fazer essa prospecção de uma saúde mental e que ela te traga mais equilíbrio, mais prosperidade e, consequentemente, mais amor próprio, né, e bem-estar. Quebrar esse tabu, né, doutora, referente à procura de um psicólogo, né, que muito ainda se tem. Sim, infelizmente sim, Carolina. Cada vez a gente vem batalhando, né, com as próprias políticas públicas para que a gente possa conversar mais, para que a gente possa não ter mais esse termo de saúde mental olhado pejorativamente, mas sim como uma maneira de prevenção e de uma melhor articulação na vida. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês que acompanharam também o Conexão Legislativa de hoje, falando sobre saúde mental. A gente conversou com a psicóloga Ana Colette. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.